A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 7, está escrito: portanto, já não és servo, mas filho, e se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Todos nós, originalmente, somos criaturas do Senhor Jesus Cristo, formados pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua confiança depositada no ser humano. Contudo, quando atingimos uma maturidade espiritual e reconhecemos a nossa necessidade, a nossa dependência do Senhor Jesus Cristo, e o aceitamos como o único suficiente Salvador, como Deus absoluto, Yahvé, passamos das condições de servos para a condição de filhos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, já não somos mais vistos pelo Senhor Jesus Cristo como uma criatura formada pelas suas mãos, e nem mais um servo na qual obedece o seu Senhor sem ter o direito de opinar ou falar algo que lhe seja aplausível ou de discordância. E o próprio Senhor refere-nos como amigos, porque todos aqueles que lhe obedecem, que seguem os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, ele passa da condição de criatura para servo e passa por uma nova transição de servos para filho do Senhor Jesus Cristo. Só que nas condições de filhos, nós temos algumas coisas a serem feitas. A principal dela é ser obediente aos mandamentos pré-estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo, a fim de que assim possamos obter, assim possamos ter condições de ter essa nomenclatura de filhos de Deus. A segunda é pregar o Evangelho do Senhor. É abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos princípios, para fazer o querer, a vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Ao certo que devemos pregar o Evangelho de Cristo Jesus, não no moldes que se vê hoje, pessoas se dizendo representantes do Senhor, criam para si igrejas e começa a extorquir quem frequenta esses locais, esses templos religiosos, ameaçando que se ele não for dizimista, se ele não for ofertante, a maldição do Senhor virá sobre a sua vida. Porém, se você estudar um pouco a palavra, se você examinar as escrituras sagradas,
você vai entender que a igreja na qual as cartas paulinas de Pedro, Tiago, Judas se referem, não é para um determinado local, mas sim para as pessoas que moravam em determinada região. Vou dar um exemplo. Estamos transmitindo aqui de Minas Gerais. Então, suponhamos que hoje o apóstolo Paulo fosse escrever uma carta para as pessoas que estão em Minas. Ele fala só: cartas aos irmãos que estão em Minas Gerais. Isso não significa que foi aberto um tempo físico pelo apóstolo aqui em Minas Gerais. Ou suponhamos que ele ainda esteja preso em Roma e ele quer escrever uma carta para a igreja que se encontra no Brasil. Então, carta do apóstolo Paulo, epístola do apóstolo Paulo, a igreja que se encontra no Brasil, não significa que teria uma igreja à base de tijolo e telhado aqui, mas ele se refere a cada pessoa que aceitava o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E uma coisa que a gente precisamos ponderar aqui, e que tem trago muita polêmica nas redes sociais nesses últimos dias, mas é algo antigo já, é sobre o cachê pago a essas pessoas. Recentemente, uma pessoa chamada Camila Barros foi convidada para uma conferência de jovens em Goiânia, onde o líder religioso dessa igreja ali, desse templo religioso, é tio de um cantor chamado Gessé Aguiar. Eles fizeram um depósito para ela no valor de 40 mil, fizeram cartazes, anúncios, foda-se, com a foto dela, dizendo o dia que ela estaria presente. Contudo, ela não compareceu. A sua empresa, responsável por administrar a sua agência, responsável pela sua carreira profissional, dias depois devolveu esse valor de 40 mil reais e ela, o cantor Gessé Aguiar, se pronunciou, assim como seu tio, dono da igreja, se pronunciou, e ela, por meio de nota, não foi nem gravando vídeo nem nada, por através da sua assessoria de imprensa, coisa chique, né? Assessoria de imprensa. Ela pegou e soltou a nota, dizendo, bababá, aquelas historinhas de golochinho. Aquela história para boi dormir. E que muitos vão concordar com ela, porque vai lá buscar uma palavra dita pelo apóstolo Paulo de que todo trabalhador é digno do seu salário. Eu não me recordo que o Senhor Jesus Cristo tenha cobrado um cachê de 10, 40 moedas de ouro para ministrar uma pregação. Eu até concordo que deve-se cobrar, sim, um cachê. Mas se eu pagar 40 mil reais para alguém ir no evento que eu estou promovendo, eu quero que esse cidadão me dê retorno financeiro. Eu estou comprando um produto,
E esse produto tem que me gerar algum tipo de benefício. Então, ou seja, cobrar o cachê não é algo aceitável para alguém que se diz fazer a obra do Senhor. Eu não cobro cachê, eu só cobro uma oferta porque tem custo, tem a minha estadia. Ora, quando falamos isso, estamos demonstrando que não temos fé. Porque se temos fé, acreditamos que o Senhor Jesus Cristo nos chamou para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, o Senhor há de nos dar recursos financeiros para que possamos chegar até o local e ministrar o Evangelho que não é nosso, mas que é do Senhor Jesus Cristo, sem cobrar qualquer tipo de custo aos irmãos que estão naquele local. E essa polêmica de cobrar cachê também inclui na questão também desses cantores que se diz cantores gospels, que cobram também. Ora, onde na Bíblia está escrito que eu tenho que ouvir somente músicas, comprar disco, CD, DVD, seguir em plataforma de streaming, artistas que dizem louvar a Deus? Pense bem, se eles louvam a Deus, por que eles cobram cachê? Então precisamos amadurecer, devemos louvar ao Senhor com cânticos e salmos. Ou seja, para louvarmos a Deus, precisamos lembrar daquilo que o Senhor inspirou os salmistas, como o rei Davi, para assim sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E como podemos transmitir isso para o nosso dia a dia? Porque assim como o Senhor, sendo o próprio Deus, Criador do universo, não cobrou em momento algum um cachê, não cobrou em momento algum dinheiro para ministrar a sua palavra. Antes, pelo contrário, abriu mão da sua própria vida por nossa causa. Sendo nós agora filhos de Deus por meio de Cristo, não devemos nós também seguir o mesmo exemplo? Se o Senhor não cobrou para ministrar a palavra, se o Senhor não cobrou para trazer a revelação, para trazer a verdade para nós, sendo nós agora seus filhos, mediante o sacrifício feito por Ele na cruz do Calvário, por que então haveríamos nós de cobrar algum tipo de cachê, de oferta, para que isso, para levar uma coisa que não é nossa? Se o Evangelho de Cristo Jesus é de graça, e se eu sou chamado pelo Senhor para ministrar a sua palavra, por que eu tenho
que cobrar para estar indo em algum lugar, para seja ministrar a palavra, seja para cantar. Você imagina uma pessoa que cobra em média, como esse caso que a gente citou da Camila Barros aqui, 40 mil reais? Você acha que esse valor saiu do bolso do líder religioso? O mais provável, ele pediu aos membros, aos afiliados da sua congregação, uma oferta de sacrifício para que isso fosse levado, para que fosse ajudado no custeio dessa senhora. Mas por que existe isso? Porque às vezes nos falta conhecimento, e a falta de conhecimento nos faz perecer, e só perecemos porque não lemos a palavra, não estudamos os mandamentos do Senhor, o testamento do Senhor Jesus Cristo nos revela a nós. Precisamos amadurecer, precisamos criar um time, precisamos ter a plena certeza, convicção de que o que estamos fazendo, de que estamos vivendo, está conforme a palavra. Porque se não vivermos conforme o testamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo, através dos seus apóstolos e discípulos como João Marcos e o médico Lucas e Timóteo, estamos fardados a perecer, a perder a salvação, porque não temos o conhecimento, não temos a sabedoria, não estamos nos relacionando com o Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 24, está escrito: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. De quem tu és servo? É de profissionais do Evangelho como Camila Barros, que cobra para se apresentar, para ministrar a palavra que não é dela, mas que é do Senhor? De quem tu és discípulo? Da Vitória Souza, que cobra entre 5 e 7 mil para ficar te ensinando o positivismo, ensinando que você tem que pensar coisas boas. O que de fato a gente espera de pessoas que cobram para estar levando a palavra, quer seja através de pregação, quer seja através de música? Eles são profissionais, e como profissionais são merecedores do seu salário. Porém, o Evangelho de Cristo, ele nos foi dado gratuitamente. E como recebemos de maneira gratuita, assim também devemos entregá-lo de forma gratuita.
a partir do princípio de que se somos levantados pelo Senhor Jesus Cristo para ministrar a sua palavra, para anunciar as boas novas, o evangelho da salvação, o Senhor há de nos dar condições de irem até os confins da terra para pregar o evangelho, porque somos discípulos do Senhor. E como discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós não estamos acima do Senhor. E se o Senhor Jesus Cristo, Ele não cobrou cachê, Ele não cobrou uma oferta para pregar a palavra, para ministrar curas, por que haveríamos nós também de fazer isso? Lembremos de que aconteceu quando Naamã, curado da lepra, quis abençoar o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu recusou aqueles presentes do general Naamã. O general Naamã pegou aquilo e resolveu ir embora. O servo, o discípulo do profeta Eliseu, o que ele fez? Foi atrás das escondidas e, mentindo em nome do profeta Eliseu, pegou para si, subtraiu aquilo para si. A única coisa que ele não sabia, que a cura do general Naamã foi ministrada pelo Senhor Jesus Cristo de forma gratuita, a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse exaltado sobre a vida daquele general, sobre a vida do seu exército, do rei. E ao subtrair, ao pegar para si aqueles presentes, aqueles mimos que foram levados para o profeta, ele também atraiu para si a lepra. E morreu leproso. A maioria dos templos religiosos cristãos estão cheios de líderes leprosos, não fisicamente, mas espiritualmente, porque eles não conseguem manter aquele local na qual ele abriu em nome do Senhor, sem depender de dízimo, sem depender de oferta. E assim também tem muitas pessoas que, se dizendo pregadores do Evangelho, se dizendo artista gospel, cobram um cachê para se apresentar, estão leprosos espiritualmente, porque se é um dom recebido do Senhor e há necessidade de manter financeiramente dizendo, o Senhor haverá de lhe prover e dar condições sem a necessidade de cobrar 40, 30, 20, 10, 5, seja lá qual for. Ainda que a pessoa diga, mas tem hospedagem, alimentação, o Senhor andava a pé e chegava às casas, e onde ele chegava, que ele batia, sempre tinha alguém apto para aceitá-lo ali. Porventura, essas pessoas não poderiam se hospedar na casa daquele líder
daquela denominação religiosa, é preciso que estejamos atentos, sendo agora filhos de Deus e não mais criatura, não mais servos. Devemos nos atentar por conhecer o Abba, o nosso Pai, para que assim possamos fazer somente o seu querer, para que assim possamos fazer somente a sua vontade. Porque enquanto ficarmos presos, enquanto ficarmos acreditando responsabilidades a essas pessoas, estamos fardados a ser enganado, a ser ludibriado por falsos profetas. A palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, está escrito: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer, e ele a declarou enviando-a por meio do seu anjo, o seu servo João. Somos servos do Senhor Jesus Cristo. E como servos do Senhor Jesus Cristo, devemos seguir as orientações, devemos andar conforme o nosso Senhor. Se o Senhor Jesus Cristo de fato é o nosso Senhor, não podemos de maneira alguma nos comportar de modo diferente, não podemos de maneira alguma andar contrário àquilo que o Senhor andava. Ele caminhou por diversos lugares, ministrou a sua palavra, ministrou a cura, fez discípulos, escolheu para si até mesmo cobradores de impostos. Porém, a pessoa responsável por guardar as finanças, na qual as pessoas sentiam no coração de abençoar o ministério do Senhor Jesus Cristo, ficava a parte de Judas Iscariotes. E veja o que aconteceu com Judas Iscariotes. Se perdeu em meio ao dinheiro, se vendeu por 30 moedas de prata, que daria hoje menos de 5.000 reais. E quantas pessoas que, se dizendo seguidoras do Senhor Jesus Cristo, estão se vendendo para líderes religiosos como um produto, prometendo uma coisa na qual elas não têm condições de fazer, porque se há no meio de nós alguém enfermo, não vai ser a oferta, não vai ser o dízimo, o sacrifício que você levar a um templo religioso que vai te trazer a cura, mas sim o poder do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, que há de lhe trazer a cura.
e a sua fé inteira e total em Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1, está escrito: Vós sois filhos do servo, vós sois filhos do Senhor, vosso Deus. Não vos ferireis, nem fareis nenhuma calvície entre os teus olhos pelos mortos. Uma pessoa que cobra para ministrar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela não pode ser considerada filho do Senhor nosso Deus. Ela não pode ser chamada de amiga do Senhor Jesus Cristo, pois na verdade ela já está morta, espiritualmente dizendo. E por mais que ela seja respeitada pela a comunidade cristã, quando chegar aquele grande dia na qual o Senhor chamará cada um de nós para se apresentar diante de ti, essas pessoas que cobram cachê, que cobram ofertas para se apresentar em evento denominacional, ela chegará para o Senhor Jesus Cristo e dirá: em teu nome eu ministrei a palavra, em teu nome eu curei. E a única coisa que ela ouvirá será: aparta-te de mim que eu não vos conheço. Porque se queremos ter o nosso nome escrito no livro da vida, devemos copiar a vida do Senhor Jesus Cristo. Devemos andar conforme o Senhor Jesus Cristo. Porque é o Senhor Jesus Cristo que ministra a palavra, que ministra o Evangelho, que não é nosso, mas que é do Senhor, e que através de nós Ele ministra. Mas se estamos cobrando, estamos sendo como o servo, o discípulo do profeta Eliseu. Ou seja, estamos mortos ou muito perto da morte por causa da lepra. Então é preciso que nos arrependemos e voltemos para o Senhor, e também estejamos prontos para pagar o preço na qual Nicodemos se dispôs a pagar. Quando ele diz que se ele fraudou alguém, ele estava disposto a pagar 10 vezes mais. Talvez o irmão ou a irmã que cobra um cachê para se apresentar e não tenham condições de pagar 10 vezes, mas no mínimo deveria ter a decência de devolver o dinheiro cobrado para se apresentar. Porque o arrependimento, ele tem que ser seguido de boas obras. E acreditamos que o testemunho de Nicodemos
Não foi por acaso, foi para que a gente pudesse seguir o exemplo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, está escrito: abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando ministramos o Evangelho de Cristo Jesus, estamos sendo os pacificadores. Somos reconhecidos não pela sociedade, não pelo ser humano, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como filhos de Yahvé, para que possamos ser obedientes, para que possamos seguir e obedecer ao que o Senhor Jesus Cristo tem para nossas vidas. Então é preciso que, como pacificadores, andemos como verdadeiros andarilhos, sendo atalaias do Senhor, peregrinando para onde quer que o Senhor nos chamar, nos levar, a pregar a sua palavra, a ministrar o seu evangelho, sem cobrar R$1 que for, para que assim as enfermidades que estão sobre aos irmãos que lhe forem ouvir a pregação não recaia sobre as nossas vidas, não venha sobre nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Números, capítulo 26, versículos 52 ao 62, está escrito: e o Senhor falou a Moisés, dizendo: entre estes a terra será dividida em herança, segundo o número de nome. Para muitos dará uma herança maior, para poucos dará uma herança menor. A cada um se dará herança segundo os que foram contados. Porém a terra será dividida por sorte, segundo os nomes da tribo de seus pais. Assim herdarão, segundo a sorte, a herança será dividida entre muitos e poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as famílias: Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coanitas; de Merari, a família dos Neanitas. Essas são as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família de Coraritas, a família de Coate, que gerou Arão. E o nome da esposa de Arão era Joquebede, filha de Levi, a quem sua mãe gerou Levi no Egito. E de Arão ela gerou Arão e Moisés e Miriam, sua irmã. E de Arão nasceu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram cortados somaram 23.000, e todos os homens com idade superior ao mês.
porque não for contado entre os filhos de Israel, porque não havia dado herança entre os filhos de Israel. Como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não temos herança. Somos chamados para pregar o Evangelho e vivemos daquilo na qual o Senhor tem nos concedido pelos trabalhos das nossas mãos, não pelo ministério evangelístico na qual recebemos, porque o ministério evangelístico nos foi dado de forma gratuita. Então não temos herança nenhuma por pregar, por anunciar, por fazer obras em prol do Senhor. Então desconfie de todos e qualquer que lhe cobram para levar uma palavra, para ministrar uma palavra, para se apresentar como artista. Desconfie. De igual modo, digo para o ministro do Evangelho, quer seja através da pregação, quer seja através do louvor, se alguém quer lhe pagar para se apresentar, desconfie, porque esse não é do Senhor, esse não pertence ao Senhor. Porque todos que pertencem ao Senhor, eles não cobram, eles não aceitam dinheiro, porque ele tem pleno conhecimento de que o dom que recebeste foi de forma gratuita, paga na cruz, para que assim ele pudesse ministrar de forma gratuita a palavra do Senhor. Pega como exemplo a vida dos apóstolos Pedro, Tiago e João, que eram empresários no ramo da pesca, que abriram mão por causa do chamado, do ministério na qual o Senhor lhe havia lhe chamado. E assim sucedeu com o apóstolo Paulo, que sendo uma pessoa rica, poliglota, com dupla nacionalidade, abriu mão até mesmo do conhecimento que tinha sobre a palavra para viver de forma intensa, dependente do que o Senhor Jesus Cristo haveria de revelar. E como se deu a vida do apóstolo Paulo? Morreu leproso de chagas, aprisionado, tendo em sua companhia somente o médico Lucas, porque todos os outros lhe abandonaram. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 14, está escrito: porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. Vivemos hoje pela fé. A fé em Cristo Jesus, a fé de que o Senhor Jesus Cristo é o Deus Altíssimo, o Deus absoluto,
que há de nos dar a vida eterna, que há de nos ressuscitar em tempos vindouros. Então, se vivemos pela fé, se logo então a fé é o combustível que nos move, não tem porquê, não tem razão de cobrarmos por levar uma palavra que não é nossa, que não pertence a nós, mas que pertence ao Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 17, está escrito que se o Filho então, herdeiro de Deus, herdeiro de Cristo, e se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Somos filhos de Deus, herdeiros de Cristo Jesus. Estamos aptos por sofrer por causa do Evangelho de Cristo, para que sejamos glorificados em Cristo Jesus. Não vende a sua salvação por coisas materiais, não vende a sua salvação, não vende a sua vida, não vende a sua comunhão com Cristo por causa de migalhas, ainda que aparenta ser um valor altíssimo, satisfatório, como o caso dessa polêmica envolvendo o cantor Gessé Aguiar e da senhora Camila Barros, ou da Vitória Souza, a coach do iPhone. Saiba que o jogador de futebol Cristiano Ronaldo mais tem feito, e de forma gratuita, pelo Evangelho de Cristo Jesus, do que essas pessoas que cobram para ministrar a palavra em um país onde você tem a liberdade religiosa. Porque um dia desse para trás, num país muçulmano, onde a palavra do Senhor Jesus Cristo é proibida, em sua comemoração, ele fez o sinal da cruz, algo que é proibido na Arábia Saudita. Ele foi mais audacioso, foi mais corajoso, usou seu nome, a sua influência, para glorificar, através da simbologia da cruz, o nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada um de nós reflita, pense, quem cobra cachê para ministrar a palavra do Senhor não pode ser considerado representante do Evangelho, não pode ser considerada como filha de Deus, porque quem é filho não cobra para pregar, não cobra para ministrar, antes segue o exemplo do seu Senhor,
que ministrou de forma gratuita o Evangelho da salvação, para fazer com que o homem possa ser religado, possa voltar a Ele como Deus Criador.